Shalom, shalom, queridos. Shalom Verhezed. Paz e graça para todos. Vamos aqui darmos continuidade ao nosso estudo sobre Êxodo 25, a partir do verso 1, em especial o verso 1, mas o nosso estudo é baseado naquele relato que Deus pede para que o povo traga uma oferta, para que através dessa oferta fosse construído o Mishkan, a tenda, o tabernáculo, um local onde a presença de Deus habitaria, onde a Shekinah do Senhor estaria permeando todo o povo de Israel, como uma referência dentro do próprio espaço, para que o povo de Deus tivesse a essência básica que Deus estava presente. Alguns sábios chegam a dizer que a construção do tabernáculo foi uma necessidade para que o povo de Deus não necessitasse mais de levantar nenhuma outra imagem de escultura numa tentativa de suprir uma carência de Deus no meio deles. Isso eles se baseiam naquele período de aproximadamente quase 2 meses que Moisés passa dentro das nuvens recebendo as tábuas da lei. Aqueles 40 dias que Moisés ali se encontra, e o povo então perde de uma certa forma aquela convicção de que Deus estava entre eles. Claro, isso é uma das ideias e um dos porquês o tabernáculo foi necessário. Ou seja, a ausência de Moisés gerou uma carência de alguém que tivesse ali intermediando, representando Deus no meio deles. E aí criaram-se essa infeliz ideia de poder criar o tabernáculo. Então, nessa segunda parte de Terumá, mesmo que você não tenha ouvido, assistido a primeira, você não vai se perder, porque são ideias dentro do mesmo tema, mas apontando situações e lições diferentes. Então quero ler com vocês, claro, eu já fiz a leitura de Êxodo capítulo 25, verso 1 e 2, onde ali é exigida, e recapitulando, o que é que Deus faz? Deus pede para que o povo trouxesse uma oferta voluntária, uma oferta que fosse separada pelo próprio coração. Essa oferta estaria conectando o povo de Israel ao seu Deus através desta doação. Teria que ser de coração. Porque isso era necessário. Você vai ver no vídeo número 1 que uma das coisas que eu trouxe ali ao esclarecimento é que houve uma necessidade de trabalho após o pecado de Adam Harishon, o primeiro Adão. E essa necessidade de trabalho faria com que o coração de Adão, de Eva, estivesse voltado para o seu trabalho, estivesse voltado para derramar o seu suor, para poder comer o pão. Ou seja, o pão, de certa forma, é o resultado do nosso trabalho, das nossas energias, é o resultado daquilo que nós estamos produzindo, que volta para nós para nos beneficiar. E essas ofertas deveriam ser feitas à base de trabalho, através de uma devoção. Essa devoção estaria justamente inserida nessas ofertas que fora separada pelo próprio coração. Ou seja, aquilo que seria trago ao Eterno, resultado do trabalho, resultado daquilo que nós conquistamos, essa oferta estaria recheada com a nossa alma, recheada com as nossas energias. Ou seja, aquela oferta estaria ali como um pendrive, registrando a intenção do nosso coração, a intensidade da nossa devoção àquela oferta, o nosso carinho, o nosso amor
e o quão difícil e trabalhoso talvez tenha sido o resultado daquela oferta. Essa oferta deveria ser trazida até a presença de Deus como uma oferta de amor. Como tudo que nós temos é resultado da nossa alma, resultado do nosso trabalho, resultado dos nossos esforços, resultado daquilo cujo qual nós nos focamos, ou seja, o resultado material é nada mais, nada menos do que o nosso esforço no nosso trabalho em conquistar. Então, cada coisa nossa, ela tem um pouco da nossa alma, um pouco da nossa energia, um pouco da nossa atenção, para não dizer pelo menos de 80% de tudo isso que eu falei, possivelmente pode estar inserido naquilo que possuímos. E aquilo que possuímos, quando é entregue nas mãos de Deus, ou quando é entregue na mão de alguém, cujas quais nós estamos ajudando, levantando, dando dignidade a ela, ela vai recheada daquilo que somos, das intenções que temos, daquilo que foi produto do nosso suor. Então, tudo que nós trabalhamos, através do dinheiro que nós conquistamos, está recheada, permeada de nós mesmos. Isso é muito importante compreendermos para que nós possamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Seja através do esforço, seja através do trabalho, seja através da nossa dedicação. Bom, essa matéria, vou colocar como exemplo, vou trazer como exemplo esse pendrive. Vamos supor que eu fosse ofertar esse pendrive ao Eterno. Esse pendrive seria usado na construção do Mishkan, do tabernáculo. Então essa oferta que eu levaria para o Eterno através de Moisés, que seria colocado nas mãos dos trabalhadores, estaria permeado, registrado toda a minha energia, toda a minha força, toda a minha dedicação. Quando se usava esse material na construção do Mishkan, eu estava, através dessa oferta, conectado ao tabernáculo. Seja onde fosse que ele fosse usado, o tabernáculo é um todo, eu estaria conectado àquele tabernáculo, como todos os outros irmãos. Esse pendrive, quando Deus descesse com a sua presença, ou quando todos os serviços que eram oferecidos ali no templo, que os conectavam a Deus, a minha intenção estava registrada ali. Eu estava diretamente conectado com o tabernáculo. Então, tudo o que acontecia no tabernáculo se direcionava a mim. Olha que interessante. Então, à medida que eu entregava o meu sacrifício, a minha oferta voluntária, separada pelo meu coração ao Eterno, aquilo que eu entregava voltava para mim de alguma maneira. E geralmente de uma maneira transbordante, abundante, de uma maneira muito próspera. Isso é tão sério que quando alguém cometia um pecado, e esse pecado, a sua penalidade era tida como karet. Karet é uma palavra hebraica para desconexão. Alguém pecava e esse pecado era de tal nível que a pessoa era cortada nessa conexão com o sagrado. Ele estava inapropriado. Não estou falando que estava imundo. Ele estava, na verdade, não estava inapropriado. A palavra certa não é essa. Ele estava separado da conexão com Deus e de tudo aquilo relacionado a Ele. Por isso a importância do arrependimento. Uma das palavras para arrependimento dentro do conceito judaico é a palavra tshuv. Tshuv é o retorno. Então, techuvá é o retorno de alguém para a sua fonte. É a reconexão dessa pessoa com o sagrado. É a sua reconexão com Deus. Então, a partir dessa reconexão, tudo que estava relacionado ao tabernáculo, ao Mishkan, fluía para a minha vida e da minha vida fluía para o tabernáculo. Então, tudo que eu tinha era, de certa forma, um presente de Deus, e como forma de agradecimento eu pegava esse presente, seja lá qual fosse, e levava como retribuição ao Eterno, seja através das festas, seja através da ação de graça, seja através de um pecado, seja através de uma falha.
Ué, pastor, falha, sim. Pecado, sim. Não no sentido que o meu pecado me conectava a Deus, mas quando eu pecava e me arrependia, eu tinha que levar algo que me reconectasse novamente ao eterno. Isso é tão sério que o mundo estava totalmente desconectado com Deus por conta do pecado. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Estavam destituídos, desconectados. Outro apóstolo vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo chegou a um nível tão perverso que o mundo agora é estático, ele está num estado de maligno. Isso não quer dizer que ele vai continuar. Um exemplo disso é que ele nos levantou para romper com essa malignidade, com esse estado de malignidade. Então o que é que Deus faz? Ele tem uma ideia e ele propõe uma reconexão do mundo para com ele. Só que para isso acontecer, era necessário um agente reconector, uma oferta, um presente, uma trumá, algo que o coração separasse, algo projetado pelo próprio coração. Só assim seria capaz de reconectar o homem com o seu Criador. Então o que é que ele faz? Já que o homem estava mortos em pecados e ofensas, isso está em Efésios capítulo 2, verso 1, Deus teve a brilhante ideia de trazer um presente para o homem, de enviar o seu próprio filho, o seu unigênito, e através da sua vida, através da sua morte, da sua ressurreição, nos deu todas as condições necessárias de estarmos reconectados com Ele. Olha que coisa fabulosa. Eu fico assim impressionado com a profundidade que a Bíblia, que a palavra de Deus nos traz. E como é gostoso e perigoso ao mesmo tempo mergulhar nas suas palavras. Então esse sacrifício se tornou pleno e todo aquele que com arrependimento se conecta ao seu filho, automaticamente se conecta ao Pai. Aquele que tem fé no Filho é aquele que tem fé no Pai. Aquele que anda nos caminhos do Filho, no caso que é Yeshua, que é o Senhor Jesus, ele anda dentro da vontade do Pai, está conectado com Ele. E quando há um pecado, e esse pecado não é reparado através do arrependimento, a pessoa também sofre a pena do karet, ele é cortado dessa comunhão. Então a essência do Pai não flui mais na vida dessa pessoa. E também tudo que essa pessoa faz não flui até a presença do Pai, porque está conectado. E tudo que essa pessoa faz acaba sendo um agravo, acaba sendo um estorvo para o Criador dos céus e da terra. Por isso que a Trumá e tantos outros textos da Bíblia e tantos outros versículos, palavras, estão recheados dessa profundidade. Então, o povo precisava estar conectado com Deus. Moisés sobe, essa conexão é desfeita por conta do pecado do bezerro de ouro, e para que Deus pudesse perdoar o pecado do seu povo naquele momento, foi necessário que se construísse um Mishkan, o tabernáculo. Mas eu quero ler com vocês o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 13 a 16, falando sobre a oferta de Davi, que tem tudo a ver com essa questão do capítulo 25. Não só esse, mas tudo aquilo relacionado à oferta, geralmente parte da Trumá. A palavra Trumá está na sua Bíblia, está como oferta alçada. Trumá. E no primeiro vídeo eu dei uma explicação legal que depois você pode assistir. Mas vamos ler 1 Crônicas, capítulo 29, 13 a 16. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder.
e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão. É muito interessante essas observações que eu fiz a priori e as que vêm a posterior. E por quê? Porque nós devemos reconhecer que mesmo que nós estejamos trabalhando, mesmo que nós tenhamos sucesso diante daquilo que nós conquistamos através do nosso trabalho, isso é uma dádiva de Deus. Isso é uma dádiva de Deus, ele precisa ser reenviado à fonte. Não que a fonte careça, mas nós carecemos da fonte. Por isso são espécies de semente. Quem semeia muito, com certeza vai colher abundância. Quem semeia pouco, com certeza vai semear pouco. Agora vamos para algumas observações de alguns sábios. Depois de ter lido esse texto, nós captamos a lógica do Michigan. É reconhecer que tudo que temos é de Deus. E se é de Deus, quando nós doamos, quem está sendo beneficiado somos nós mesmos. Então, o maior presente de Deus para nós é a capacidade de darmos a Ele. A ideia está repleta de risco, claro. A ideia de que Deus pode estar precisando de oferta está muito próxima a uma visão, a um concebimento do paganismo e ao mesmo tempo, perto da heresia. Deus não tem necessidade nenhuma de nada que nós possamos devolver para Ele. Ele pede e nós simplesmente doamos, porque reconhecemos que tudo é dele e deve retornar para ele. Só que, o que é que acontece? Quando Deus nos dá o que é dele, aquilo que é dele vem recheado de quem ele é. Olha, vem recheado da sua Shekinah, vem recheado da sua força, vem recheado da sua presença. Ao chegar nesse mundo material, parte dessa essência é diminuída. Ao trabalharmos, nós adquirimos isso, nós tomamos posse dessas posses que Deus nos dá, e a partir disso, nós colocamos na oferta aquilo que está em nós, a nossa energia, a nossa força. E quando nós devolvemos para Deus, ela acaba atingindo aquele nível para o qual ela foi enviada. Porque as coisas materiais precisam ser elevadas. As coisas materiais precisam de um nível. E esse nível foi perdido por conta da queda do primeiro homem. Então, quando nós voltamos para Deus, nós usamos as coisas materiais para elevar-se, para que elas ganhem vou colocar dessa forma que eu não tenho outra palavra, uma energia, ela capta a santidade, ela entra em um estado de aperfeiçoamento. Quando eu compro uma roupa, e essa roupa é usada para me estar na igreja, para me evangelizar, para me fazer o bem, para me realizar tzedakah, atos de justiça. A mesma coisa acontece com o sapato, com o meu dinheiro, com o combustível que eu coloco no carro, com o pneu que eu coloco no carro, o próprio carro. Tudo em minha volta, quando ele é usado para a glória de Deus, eu estou elevando essa matéria. Eu estou colocando o que é meu dentro daquilo que é de Deus e eu estou colocando num estado de elevação, num estado que essa matéria chegará a alcançar, porque ela foi perdida quando Adão e Eva pecaram. Explicando isso, o nosso Deus não precisa dessas coisas, mas essas coisas precisam retornarem para Deus. E quem é que faz isso? Eu, você, somos nós. E a partir daí, as coisas começam a ganhar um outro sentido. E não chega, e por que não chega a um ato do paganismo? Por conta dessa explicação.
E por conta do que? Quando os outros que não temem ao Deus verdadeiro entregam o que elas possuem a supostos deuses, ali está permeado de malignidade. Elas não se elevam, pelo contrário, elas são rebaixadas a mais um nível. E Deus, por sua vez, faz justamente ao contrário. Ele recebe isso e, por não precisar, devolve para nós de maneira quadruplicada. Quando Caim e Abel oferecem o sacrifício, o próprio texto fala assim: e Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Mas quanto a Caim, Deus não atentou nem para ele, nem tampouco para a sua oferta. Porque na oferta estava recheado quem eram aqueles homens. A oferta foi inalada por Deus, e o aroma e o cheiro que tinha era da essência daqueles dois. Um foi aroma agradável e o outro não. Não era a oferta em si, mas a intenção, as energias que foram o que envolveu, as energias que envolveram aquela oferta. Não é simples? Vamos continuar. Contudo, conhecendo o risco, Deus permitiu-se ser persuadido por Moisés a fazer seu espírito repousar dentro do acampamento e permitir que o povo devolvesse algo para Deus. No coração da ideia do santuário está o que Lewis descreve lindamente como trabalho de gratidão. Ele diz, ele analisa que o papel de dar e receber, no caso as ofertas, em momentos críticos é de fundamental importância. Me veio um raciocínio aqui, mas eu vou refletir melhor sobre ele, se der eu passo para vocês ainda hoje. Mas olha que interessante. Em um dos seus estudos, Lewis ele vai analisar que o papel de dar e receber em momentos críticos da vida é importante. Os sábios dizem uma coisa interessantíssima, que quando uma pessoa está passando por um problema financeiro, esse é o momento dela abrir a sua mão para os necessitados. Abrir a sua mão para investir, no caso, em escolas que necessitem daquela oferta, que precisem de ajuda. Em algo como esse que nós estamos fazendo aqui, que eu vejo muitas pessoas, eu recebo muito dessas ofertas de ajudas, pessoas que são gratas por aquilo que aprendem. E isso, essa forma de doar, essa intenção, ela é capaz de abrir portas. Nós vamos ver um relato disso daqui a pouco. Ela é capaz até de alterar o curso da vida de alguém que esteja destinado à morte. Não é que a pessoa será salva por isso, mas é isso que nós fazemos, a doação, a oferta, o dízimo, não é para que nós sejamos salvos. Nós fazemos isso em forma de gratidão a Deus pela salvação, que já recebemos de maneira gratuita da parte de Deus. Como eu não tinha condição de ser salvo, era um preço altíssimo e ninguém tinha condição de pagar por si mesmo, quanto menos pelo mundo. O próprio Deus paga essa dívida por nós através do seu Filho, nos dando as condições de nos elevar e elevar aquilo que está ao nosso redor. Então, é interessante esse conceito de, no momento da crise, você ter uma predisposição a abrir mão. Ou seja, no momento de limitação, de escassez ou de diminuição da agenda financeira, esse é o momento de você fazer tzedakah. Ou seja, atos de justiça, o Gemilut Hassidim, atos de bondade, e assim sucessivamente. Legal isso, né? Bom, dentro disso, eu quero aqui citar, dentro do que o Lewis, dentro do seu estudo, traz como reflexão, ele vai trazer uma história talmúdica, de um homem cuja filha estava prestes a se casar, mas alguém diz que ela não sobreviveria até o fim do dia. Ou seja, era uma sentença de morte. E essa sentença, alguém teve uma revelação, uma visão, e disse para tal homem que a sua filha
que iria se casar naquele dia não ficaria, ou melhor, não estaria viva até o fim do dia. Então o que é que aconteceu? Pela manhã, esse pai visitou sua filha e viu que ela ainda estava viva. Perceba que era um decreto que não parecia ter nenhuma condição de ser anulado. Quando ela pendurou o chapéu após o casamento, o alfinete, perfurou a cabeça de uma serpente que estava pronta a dar o bote. Ou seja, aquela menina morreria pela picada de uma serpente. O pai, muito curioso por conta daquilo, diz o seguinte: filha, um homem pobre, filha, você morreria, segundo a profecia, no dia de ontem. Mas o que você fez que mudou o seu destino? E ela contou ao pai dizendo o seguinte: um homem pobre chegou à nossa porta ontem. Todos estavam tão ocupados com os preparativos do casamento que não tiveram tempo de atendê-lo. Então eu peguei parte dos meus presentes e entreguei a ele. Aí a conclusão foi esse ato de generosidade que causou a sua libertação da morte de maneira milagrosa. Então nós não temos ideia do que o estudo da palavra de Deus, juntamente com a oração e com os atos de Sadaká, Gemilut e Hassidim, que são atos de justiça e de bondade, elas são capazes de realizar na vida do homem. Os próprios profetas de Deus do Novo Testamento disseram que coisa mais bem-aventurada, foi Paulo que disse isso, se eu não estou equivocado, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, transbordante, vos deitarão no regaço. E essa história encontra-se no Talmud, no Tratado de Shabat, 156b. Bom, o Mishkan tornou-se o lar da presença divina porque Deus especificou que fosse construído apenas a partir de contribuições voluntárias. A doação cria uma sociedade amorosa, permitindo que cada um de nós faça uma contribuição para o bem comum. O tabernáculo, além de ser uma doação voluntária, aonde estava permeado do que nós somos, ou do que eles eram, isso estimulava cada um daqueles que estavam ali também estarem atentos à necessidade um do outro. Isso me recorda, se eu não me engano, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vou até confirmar, que ali, em um momento de tamanha comunhão um com os outros, que os apóstolos, em especial, melhor dizendo, não os apóstolos, mas Lucas registra uma coisa muito interessante ali sobre essa comunhão. Que a coisa era tão profunda, a comunhão era tão grande, que aqueles homens não tinham falta de absolutamente nada. Todos tinham uma vida em comum. Todos se olhavam e se dedicavam uns aos outros. As pessoas doavam de maneira, assim, maravilhosamente divina. Era uma coisa, assim, fantástica. Atos 2, a partir do verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo,
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Eterno à igreja aqueles que seriam salvos, ou que se haviam de salvar. Esse é justamente a repercussão da doação. Quando o povo doou para o tabernáculo, repercutiu em glória de Deus para o povo. E essa repercussão de glória para o povo trouxe também abundância para eles. Por isso que durante 40 anos no deserto não faltava comida, vestido não se estragava, calçado crescia junto com o pé, o alimento, o maná, tinha o gosto que a pessoa quisesse, porque eles haviam, pastor, mas eles pecaram, eu não estou falando sobre isso, isso só mostra a humanidade deles. Mas estou dizendo que quando se doa, é natural que o retorno seja no mínimo 4 vezes mais. E é por conta disso que não havia falta em nada para aqueles homens. Não faltava pão, aí eu já estou falando aqui, me referindo a Atos dos Apóstolos. Não faltava comunhão, não faltava milagres, não faltava louvor, não faltava alegria. Tudo que eles necessitavam por conta dessa comunhão, o espírito de doação fluía e não faltava absolutamente nada. Isso é fantástico. Então, observe se tem alguém aí do seu lado, e quando eu falo de doar, não é só a questão do dinheiro, não é só a questão do material. Você pode doar a sua atenção, você pode doar o seu abraço, você pode doar os seus conselhos, você pode doar o seu ouvido, você pode doar aquilo que o outro precise e que você tenha, porque nisto é suprido as necessidades tanto do outro como a sua. Porque quem ouve se escuta, quem ajuda o outro, auto se ajuda. Quem levanta alguém será levantado por outro, e assim sucessivamente. Olha, vê se tem alguém aí do seu lado, não importa com que você possa ajudá-lo, desde que você o faça de acordo com o seu coração, de acordo com as suas posses, de acordo com aquilo que Deus te deu para que para que seja, melhor dizendo, distribuído entre as pessoas. Além disso, por exemplo, eu aqui estou doando o meu tempo, estou doando a minha energia, estou doando as correntes elétricas que está mantendo os meus equipamentos ligados, estou doando a minha luz, a capacidade intelectual que Deus me deu, as revelações que Ele me deu para te abençoar. Por isso que você pode me abençoar de várias formas, dando like, compartilhando, me enviando alguma contribuição que você desejar pelo Pix, que está logo aí embaixo, na descrição. Você pode mandar essa mensagem para alguém que esteja necessitando. Mas nós estamos aqui fazendo com que esse celular alcance o objetivo principal para o qual ele foi criado. E assim nós vamos criando uma cadeia de bondade. Paulo diz, vença o mal com o bem. É isso aí que nós devemos fazer. Vamos voltar. É por isso que a construção do santuário foi a cura para o pecado do bezerro de ouro. Um povo que apenas recebeu, mas não podia dar, ficaria preso no seu próprio egoísmo. Aquele bezerro de ouro, além de uma tentativa de suprir o mediador entre Deus e os